O técnico do auditório está presente. Talvez é bom deixar um outro microfone na vez aqui que está começando a falhar, acho que é a bateria. Então eu chamaria objetivamente então agora o conselheiro Alcindo, que vai fazer uma apresentação mais específica sobre uma das pautas que nós entendemos como pertinentes na gestão, como proposta de revisão para a gestão. Por favor, Alcindo. Aí a gente está aí na extensão de tempo, já que você se planejou, que você conseguir ganhar de tempo, eu agradeço, tá? Boa tarde a todos, sou Alcindo Vilela, sou membro do Conselho Fiscal do Minha Campinas, conselheiro do CONDEMA, diretor do Campinas que Queremos, coordenador do Sinal Vermelho para a Sanasa e coordenando agora uma iniciativa para reunir os conselheiros municipais e membros de movimentos sociais de Campinas para a gente discutir políticas públicas de forma transversal. A proposta dessa conversa agora é apresentar uma questão que não foi tratada ainda nessa audiência, que é a questão social do impacto da crise hídrica. Opa! Até aqui. Tudo bem. O impacto social da crise hídrica. Quando se fala em sustentabilidade, nós vemos aspectos sociais, vemos aspectos ambientais e vemos aspectos econômicos. E nesse caso aqui, com o representante da sociedade civil, nós vamos ver os aspectos sociais para o consumidor em relação à crise hídrica. Então vamos lá. Primeira coisa, uma provocação. Crise hídrica mais gestão eficiente, quem paga a conta é o consumidor. E a gente vê isso por conta dos aumentos sequenciais que nós tivemos aqui em Campinas. Essa é uma foto que correu o mundo e que até hoje choca. E é uma provocação, a gente vai aumentar a vazão para 10 metros cúbicos mesmo, com Cantareira se recuperando da maior crise, né, professor? Maior do que teve lá em 55. Na moção que teve sobre sustentabilidade para a crise hídrica, que saiu da Câmara, que o vereador citou, fala para aumentar a partir de 10 metros cúbicos a vazão, quando o Cantareira chega a 20%. Entre 20% e 85%. Então chegou a 20%, a gente vai consumir, vai dobrar a vazão? Gente, não é isso que acontece. Até pouco tempo atrás, essas fotos não chocavam como chocam hoje. Cantar no banheiro, lavar a rua, lavar carro com água de mangueira. E a sociedade começou a ter novos padrões de comportamento. Trocar a mangueira pelo regador, começar a captar água de chuva, reutilizar a água da máquina para outras coisas. E os campineiros fizeram a sua parte. Com dados da ARES-PCJ, em janeiro de 2014, nós consumimos 7.881 metros cúbicos de água. Em maio de 2015, 6.300, uma queda de 20%. Nós nos conscientizamos, mudamos nossos hábitos. E isso teve, claro, um impacto no faturamento de água. Na contramão da sustentabilidade, a Sanasa prega o aumento do consumo, então o consumo consciente, que é o sinal verde do consumo de água. E, contraditoriamente, quem apoia esse movimento é a Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável e a Agência Reguladora da ARES-PCJ. Quando começamos a audiência, eu fiquei muito triste que não teria alguém da ARES aqui, alguém do PCJ. Mas eu vi que o Rossini é um membro do Conselho Fiscal, e aí depois, Rossini, a gente vai encaminhar algumas questões que seria para a ARES via Conselho Fiscal da ARES. E uma delas é essa. Sim, é do Conselho Fiscal da ARES, né? Do consórcio, que pode encaminhar para a ARES, certo? Vamos desmistificar hoje um engano que aconteceu. Nem o Arli e nem o prefeito não se enganaram sobre o aumento da água. Teve aquela polêmica que o aumento da água foi sobre queda de receitas, depois veio várias releases, várias manifestações que não eram por conta daquela receita. Gente, nós fomos até o parecer consolidado da ARES-PCJ, que trata sobre o aumento da água, da revisão tarifária, e lá, no dia 30 de junho de 2015, a Sanasa solicitou à ARES-PCJ a realização de estudos sobre impactos orçamentários e financeiros resultantes da escassez hídrica. Segundo a empresa, a Sanasa,
em função dessa crise hídrica, está convivendo com forte redução no volume faturado, queda em suas receitas. Isso aqui é um documento oficial. Então, sim, a revisão tarifária foi por conta da queda das receitas. Então, já vamos desmistificar, não houve engano, é isso mesmo. E isso aconteceu não só em Campinas. O professor colocou, Marco Antônio também colocou, Rossini, é um efeito local, regional, nacional, global. Aconteceu em Piracicaba, 15%, Jundiaí, 16%, 8,39% em Rio Claro e Pirassununga, 9,34%. Todos, olhando esses pareceres que estão aqui, todos alegam queda da receita por conta da crise hídrica. E aí, a sociedade se mobilizou. Mas peraí, tivemos um aumento de 11,98%, mais 15% de revisão extraordinária, não dá. Foi feito um movimento junto com Minha Campinas, a panela de pressão, 1.422 votos, pressionando, aí são 1.422 e-mails, tanto o presidente da Sanasa quanto para o prefeito, e até o momento não tivemos a resposta de um desses e-mails que foram enviados, questionando o porquê do aumento. E aí, destaco aqui que no dia 16 de setembro foi publicada uma nota que os vereadores de Campinas rejeitam novamente a convocação do presidente da Sanasa para dar explicações. Esse é o nosso, nós fizemos um trabalho com esse, que é o placar da Câmara. Então, lá no dia 9 de setembro, 15 vereadores votaram em não convocar o Arli, 12 estavam ausentes e 6 apenas votaram em convocar o Arli. E aí, nesse caso, Rossini, acho que você votou contra não chamar o Arli. Depois, aproveitando o momento que já está aqui, poderia se explicar, ou então justificar para a população por que o Arli não foi convocado para dar explicações. Aliás, ele recusou um convite da Comissão de Direitos do Consumidor, falou que ia vir e não veio. Então também fica aí para o Dr. Marco Antônio, porque que ele não, até hoje não prestou esclarecimento sobre isso. E a população ainda quer uma audiência pública. Por quê? O aumento da água, da revisão extraordinária de 15%, ele é ilegal. Por que é ilegal? E aí, o Conselho Fiscal aqui do PCJ pode comprovar. Resolução 32 estabelece que a partir do exercício fiscal de 2014, as revisões tarifárias do serviço de saneamento, bem como as revisões de estruturas tarifárias, serão precedidas obrigatoriamente de audiência pública, o que não ocorreu. Não poderia ter aumentado mais 15% a fatura de água sem essa audiência pública. A população quer saber por que aumentou. Aí a gente foi atrás. Vamos fazer um benchmark. O que é um benchmark? É uma comparação com os resultados de outras empresas. E aí eu fiquei muito feliz, diretor Marco, que você, logo no começo da sua fala, você deixou claro: estou aqui para discutir questões técnicas relativas à crise hídrica. Nós também. Nós vamos discutir aqui impactos sociais e econômicos da crise hídrica vis-à-vis indicadores de eficiência de gestão. Nós fomos até o Prêmio Nacional da Qualidade de Saneamento, pegamos 3 empresas que são as melhores destacadas em gestão de saneamento no Brasil e vamos comparar os indicadores da Sanasa com essas empresas. Só um destaque que a Sanasa em nenhum momento participou desse prêmio. Isso nos gerou uma dúvida, acho que também o diretor poderia responder por que a Sanasa em nenhum momento participou de nenhuma edição do Prêmio Nacional de Qualidade de Saneamento. Então vamos lá, nossas questões. Por que o salário de um diretor é 36 vezes maior que o menor salário da Sanasa? Isso é do balanço social, então o diretor ganha 36 vezes mais que o menor salário, Sabesp 18, 23 Copasa, 15 Sanepar. Depois eu vou explicar para vocês por que eu estou tratando de salário, custos com materiais, custos com energia elétrica e outros, porque isso tem impacto na tarifa. Folha de pagamento. Por que a Sanasa tem alto custo com folha de pagamento? R$142 mil, enquanto que tem empresas que gastam R$86 mil por ano com o empregado. Porque a Sanasa gasta 60% da receita com folha de pagamento. Então, de tudo que ela arrecada na tarifa, 60% é para pagar folha de pagamento. E aí, gente, comparando com outras empresas, Sabesp gasta 18%, Copasa 34%, Sanepar 27%. Por que o salário de um diretor da Sanasa é maior que o do prefeito? 23 mil do Arli, 21 mil do Jonas. Por que uma secretária da Sanasa ganha mais de R$10 mil? De acordo lá com junho de 2015, era R$10.752 o salário de uma secretária. Não estou aqui fazendo alusão contra o salário de uma secretária, se uma secretária de diretora de escola também ganhasse R$11 mil. Se uma secretária executiva do Condema ganhasse R$11 mil.
ou qualquer outra secretária pública ganhasse R$11.000. Não é o que acontece. Por que a Sanasa tem um monte de cargos comissionados? Aí quem está falando não sou eu, nem o Movimento Sinal Vermelho para a Sanasa, mas é a primeira vara da Fazenda Pública de Campinas e também o Ministério Público. Por que a Sanasa tem baixa produtividade? Aqui, de novo, uma questão mais técnica, que isso não é possível. Então, pegamos a quantidade de ligações de água, dividimos pela quantidade de empregados. Então, um empregado da Sanasa é responsável por 96 ligações de água, enquanto que um empregado da Sabesp, quase 4 vezes mais. Copasa, quase 3 vezes mais. Sanepar, quase 4 vezes mais. E o mesmo acontece com esgoto. 86 Sanasa, 299 Sabesp, 184 Copasa, 235 Sanepar. Porque a Sanasa tem muito mais funcionários do que outras empresas. Então nós pegamos a quantidade de água faturada, dividimos pela quantidade de empregado. No caso, um empregado da Sanasa está responsável por 32 mil metros cúbicos de água. Um empregado da Sabesp, 92 mil metros cúbicos de água. 50 mil, 78. Por que a Sanasa tem relativamente alto consumo de energia elétrica? A Sanasa, a gente pegou o consumo de eletricidade, dividimos pelo volume de faturado de água, 0,33 kWh por metro cúbico, enquanto que a Sabesp 0,71. Destaque aqui para a Sabesp que ela tem o maior consumidor de energia elétrica do estado de São Paulo, que é a estação elevatória do sistema Cantareira. E mesmo assim, consome menos. Por que a Sanasa investe relativamente pouco em melhorias? Porque relativamente, se a gente for comparar valor investimento pelo volume faturado de água. No caso, a Sanasa investe R$1 por metro cúbico, enquanto a Sabesp R$1,56, R$1,63 a Sanepar, R$1,25 que a Copasa. As três são maiores em questão de investimento que a Sanasa. Por que a Sanasa investe relativamente pouco em melhorias? Pegamos o investimento em relação à receita líquida. Então, o total de investimento pela receita líquida, na Sanasa 20%, Sabesp 28%, Copasa 27%, Sanepar 36%. Por que a Sanasa aumentou em 3.000% os seus gastos com publicidade? Por que a Sanasa foi contraditória para justificar o aumento da água? E aí a manchete do jornal, a própria fonte da Sanasa aqui, ao contrário do que dizem, Jonas e Arli, receita cresceu. O presidente da Sanasa chegou a atribuir alta na tarifa, baixa de arrecadação. E aí os dados mostram que aumentou em faturamento e em receita gerada. Por que a Sanasa cobra mais pela água do que outras empresas? Tarifa da Sanasa R$ 5,20, Sabesp aqui ganhou R$ 5,40, mais Copasa R$ 4,50, R$ 4,50. Aí a gente foi olhar a tarifa na Ares PCJ. Então, dentre os municípios do consórcio PCJ, como é que está a questão da tarifa? Pegamos lá os dados da própria Ares PCJ, Sanasa aqui, aí é questão de cálculo, água e esgoto, R$ 5,02 o metro cúbico de água e esgoto, Analândia, 84 centavos por metro cúbico de água e esgoto, e a média, R$ 2,69 um metro cúbico de esgoto. Então, o gráfico mostra uma disparidade grande, se olhando aqui na nossa área de concessão. E aí, por que isso acontece? E aí, aproveitando você que está aqui, endereçar as questões para o Conselho Fiscal da APCJ, que possa encaminhar para a Ares. Está lá na cláusula da Ares, cláusula 8, do protocolo de intenções convertido em contrato de consórcio público. Isso é um contrato que todos os municípios assinaram e ratificaram que vão seguir as especificações da Ares, PCJ, para a regulação da tarifa. E aí na menção da Ares, olha só o que fala, gente. Cabe à Ares fixar, reajustar e revisar, faltou um R aqui, valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação dos serviços públicos de saneamento básico nos municípios, a fim de assegurar tanto equilíbrio econômico-financeiro. Até aqui, a Ares faz o seu trabalho perfeitamente, né? Garante que tudo que a empresa gasta para tratar, coletar esgoto, coletar esgoto e tratar esse esgoto, seja bancado pela tarifa. Só que não está cumprindo com essa outra parte aqui. Modicidade tarifária, a gente vai entrar nessa questão. Mediante mecanismos que induzam a eficiência dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. Essa é a nossa bandeira em relação a fazer com que a Ares cumpra a sua missão. Que os municípios cumpram ou cobrem que a Ares cumpra essa missão, porque isso está assinado em contrato, é uma cláusula. E vamos entender o que é modicidade tarifária?
As empresas reguladas têm o incentivo de reduzir seus custos para patamares inferiores àqueles definidos pelo regulador, de forma a se apropriar de uma maior remuneração. Os custos das empresas reguladas são revistos e definidos em novos patamares mais eficientes. O ganho de eficiência é capturado pelo regulador em benefício dos consumidores. Gente, é lindo, só que na prática isso não acontece. E na prática é olhando um modelo tarifário. Vamos entrar um pouco nisso? A ARES convocou esse ano, a audiência pública 12/2015, a revisão do procedimento e metodologia de cálculo de tarifas. E aí nós perguntamos para a ARES, via formulário específico, formalizado, para participar dessa audiência pública. 5 minutos eu acabo. Qual artigo ou procedimento de cálculo da tarifa garante a modicidade tarifária para o consumidor final? Não tem lá. No artigo 4º do cálculo da tarifa, fala que regime de eficiência, como este novo procedimento, aí a gente pergunta, como este novo procedimento de metodologia de cálculos de tarifa avaliará e mensurará a eficiência das empresas de saneamento? Não está claro. Como a avaliação e mensuração da eficiência das empresas de saneamento serão repassadas para a tarifa, de forma que o ganho de eficiência seja capturado pelo regulador e repassado pelos benefícios consumidores, que é o que a gente viu que é o conceito de modicidade tarifária. Não tem. Como a... Aqui já foi? Não, já foi esse aqui. Não. Como a ARES, por meio deste novo procedimento de metodologia de cálculo de tarifa, pretende estabelecer uma metodologia consistente para definir os custos operacionais eficientes para as empresas de saneamento. Isso não tem, não está claro. Não existe um patamar, não existe um benchmark, que é aquilo que a gente fez comparando Sanepar, Copasa, Sabesp, poderia fazer com a AE de Limeira, com o de Jundiaí, de Vinhedo, e comparar essas empresas. E a própria Sanasa. E por fim, tem um item lá que a gente quer tratar aqui que chama RPS, Taxa de Remuneração do Prestador de Serviço. Não tem metodologia para esse cálculo, não tem uma norma técnica, resolução de deliberação para isso. A ARES fala que poderá fixar uma taxa de remuneração, em vez de falar, não, nós vamos definir, nós vamos fixar metas, referenciais comparativos, para melhorar a eficiência da prestação de serviço. Isso não tem, isso é o que a gente está pedindo. E aí, gente, prazer, essa é como calcula a tarifa que a gente paga todo mês no consumo de água. O cálculo é soma as despesas, soma depreciação, amortização e provisão, soma os investimentos, ou seja, a gente paga por esses investimentos que são feitos na rede, e aí multiplica pelo RPS, que é a remuneração do prestador de serviço, a gente vai entender melhor o que é isso, e aí subtrai outras receitas, subtrai recursos para investimentos externos, então o que vem do governo federal, FEI e outros recursos é tirado aqui da tarifa e divide pelo volume faturado. Muito bem, vamos entrar aqui, investimento realizado e remuneração do prestador de serviço. No modelo proposto pela ARES, fala o seguinte, esse RPS, a remuneração do prestador de serviço, corresponde à remuneração do prestador de serviços, a qual representa o custo econômico que deve integrar a tarifa. Ou seja, ele tem que ter um ganho porque executou essa atividade. Perfeito. A ARES poderá fixar uma taxa de remuneração que considere o cumprimento das metas estabelecidas no sentido de melhorar a eficiência. E aí vem uma observação linda, que a gente grifou de vermelho. Quando não houver definição para o cálculo da taxa, deve-se utilizar zero. Assim, a remuneração do prestador será igual. E, gente, eu tive o prazer de olhar todas as resoluções de tarifa. Sanasa, Vinhedo, Jundiaí, e todas coloca como remuneração do prestador 1,00. Ou seja, não se calcula ganhos de eficiência, não se calcula metas, não se calcula como incentivar que os prestadores de serviços sejam mais eficientes. Dá lá 1,00, multiplica então o que gastou de despesa, o que projetou para o futuro, faz o cálculo e chega ao aumento. No caso da Sanasa aqui pediu 36,26% de aumento, essa era a revisão extraordinária. A ARES lá chegou no número mágico de 15% e não explicou por quê. Nem na resolução e nem na reunião de controle social que é obrigatório ela fazer. E por fim, já encerrando, a gente propõe que sejam colocados indicadores de eficiência para custos com o pessoal, custos de materiais, serviços de terceiro, energia elétrica e outros. Comparar, esse aqui é um modelo matemático, não vou entrar em detalhe aqui com vocês, mas comparar a eficiência dessas empresas quanto a esses indicadores para o cálculo desse RPS. Qual é o nosso propósito? Não é penalizar a empresa que é eficiente, pelo contrário, é premiar uma empresa que é eficiente para ela continue fazendo bom o seu trabalho. Mas penalizar as empresas que não são eficientes para que o consumidor não seja penalizado, para que ela corra atrás da cenourinha e seja mais eficiente. E por fim, investimentos. Esse é o penúltimo slide.
Lá em 2014, quando a Sanasa pediu reajuste tarifário de 11,98%, ela se comprometeu com um investimento de 292 milhões. Aí o texto lá da resolução. Os investimentos programados pela Sanasa para o exercício de 2015, esse ano, envolvem obras e ações de sistema de abastecimento público e esgotamento sanitário no valor de 292 milhões, sendo 225 milhões PAC, FGTS, FEI, cobranças, PCJ, Reágua, e 76,7 milhões investimentos próprios e contrapartidas de financiamentos. Isso aqui vem para o nosso cálculo da tarifa, a gente pagou por isso. Esse valor aqui não, ele é descontado como a gente viu lá na tarifa. Porém, quando a Sanasa pediu a revisão extraordinária de 15%, ela mudou esse cálculo, falou que em 2015 vai investir 141 milhões. Então, a gente pagou 11,98% a mais na tarifa para ter 300 milhões de investimentos. Pagamos mais 15% por conta da crise hídrica, como a gente já viu lá, e acabamos com essa estigma, foi sim por conta da crise hídrica, mais 15%. Por menos investimento, isso é estranho, né? Não era para a Sanasa não, desculpa, não era para a Ares fiscalizar e regular isso? Não é para o Conselho Fiscal verificar esse tipo de coisa? O que está acontecendo? E, gente, é por isso que nós convocamos a audiência pública. E é por isso que ela está prevista em lei, para que esses questionamentos aconteçam. Gostei muito da posição do professor de abrir o diálogo. E é pela primeira vez em 3 meses a gente está conseguindo expor. Esse estudo já tem mais de 3 meses, mas só agora que nós estamos conseguindo expor com uma mesa qualificada, com o diretor da Sanasa, secretário de Meio Ambiente, o representante da Secretaria do Meio Ambiente, um professor da Unicamp e o próprio representante da Câmara / Conselho Fiscal da Ares. E já fechando, recomendações. Revisar o planejamento estratégico para ter menos redução, submeter procedimentos administrativos a auditorias independentes, participar, já estou fechando, participar do Prêmio Nacional de Qualidade de Saneamento, revisar o quadro de funcionários, eliminando cargos criados e indicados por políticos como forma de reduzir os custos e aumentar a produtividade da organização, realizar estudos de benchmark para nossos procedimentos, instalar equipamentos elétricos mais eficientes, instalar equipamentos para autogeração de energia elétrica, como já tem, aumentar os investimentos e implantar novos processos e tecnologias para aumentar a eficiência na produtividade. Para a Ares, avaliar e mensurar a eficiência das empresas, não está fazendo. Ganho de eficiência, repassar para a tarifa, não está acontecendo. Estabelecer uma metodologia consistente para definir os custos operacionais eficientes, isso não tem. Realizar estudos de benchmark para ter eficiência na gestão das empresas, não tem. Estimular que as empresas do consórcio participem do Prêmio Nacional de Qualidade de Saneamento. E envolver os condenas no processo de avaliação e fiscalização das empresas. Existe a reunião do Conselho de Controle Social, mas é mais consultivo do que deliberativo. A resolução já está pronta para ser promulgada, divulgada e passar a cobrar do consumidor. E aí uma frase para a gente encerrar a apresentação. Gente, o diretor Marco falou muito bem, tem água para todo mundo, esse estudo da ONU, mas para atender necessidade, não omissão. O que a gente está vendo aqui é o incentivo ao consumo de água para tentar manter a receita, para a empresa não ter prejuízo por conta de ineficiência da gestão. E por fim, deixo o convite para vocês, como eu falei, do Fórum de Conselheiros Municipais, vai acontecer no dia 9 de novembro, segunda-feira, 19 horas, lá no Sindicato da Construção Civil. Quem quiser mais informações, está aqui meu e-mail, meu WhatsApp. A ideia é a gente juntar forças para pressionar e ter uma Campinas mais justa. Muito obrigado. Obrigado, Cid. Eu convidaria agora